Olha, eu preciso te contar uma coisa que mudou completamente a vida de centenas dos meus pacientes nos últimos anos. Tem um legume simples, barato, que você encontra em qualquer feira livre do Brasil e que tem um poder impressionante de controlar o açúcar no sangue. Mas o mais chocante não é isso. O mais chocante é que a maioria das pessoas prepara ele de forma completamente errada, perdendo quase todo o benefício. E eu vou te mostrar exatamente como fazer diferente. Esse legume tem uma substância que age como se fosse um remédio natural, só que sem os efeitos colaterais. E quando você descobrir qual é, você vai se perguntar por que ninguém nunca te contou isso antes. Nos próximos minutos, eu vou te revelar não só qual é esse legume poderoso, mas também o erro número 1, que 8 em cada 10 pessoas cometem ao tentar controlar a diabetes, e que faz tudo piorar. Um erro tão simples, tão aceito como normal, que você provavelmente está cometendo agora mesmo sem saber. Boa noite ou bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga. Já aconteceu com você de acordar de manhã e sentir aquele cansaço profundo, mesmo tendo dormido a noite toda? Aquela sensação de que o corpo está pesado, as pernas formigando um pouco, e você olha para o espelho e vê que seus olhos não têm mais aquele brilho de antes. Você pensa que é só a idade chegando que é normal, que todo mundo passa por isso depois dos 60. Mas e se eu te dissesse que isso pode ser seu corpo te mandando um recado urgente sobre o açúcar no seu sangue? Se isso te soa familiar, respira fundo. Você não está sozinho nisso. Dona Conceição, lá de Fortaleza, passou anos achando que era só cansaço de avó. Seu Antônio, do Rio de Janeiro, ia toda semana na farmácia medir a glicose e via aquele número subindo, e não entendia por quê. E sabe o que eles têm em comum? Eles descobriram algo que mudou tudo. E o que eu vou te contar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga esse problema da diabetes e do açúcar alto. Eu sou o Dr. André Moura, médico endocrinologista há mais de 20 anos, especializado em diabetes e metabolismo. E hoje eu quero te convidar para uma conversa tranquila, mais profunda, sobre um assunto que está afetando milhões de brasileiros neste exato momento. Nos meus 20 anos de consultório, eu descobri algo que a maioria dos médicos não te conta, não por maldade, mas porque o sistema de saúde funciona de um jeito que a gente acaba focando só em receitar remédio e pronto. E isso tem tudo a ver com aquele erro que eu mencionei no começo, aquele que 8 em cada 10 pessoas cometem. Mas calma, eu vou chegar lá, porque antes você precisa entender o contexto todo. Antes de continuarmos, me faz um favor? Comenta aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo. Sério, eu adoro saber de onde vêm as pessoas que confiam no meu trabalho. E se esse assunto está fazendo sentido para você, se você ou alguém que você ama está lidando com açúcar alto ou diabetes, deixa um joinha aqui no vídeo. Isso me mostra que estou no caminho certo e me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. Cada like, cada comentário, faz esse conteúdo chegar em mais avós, mais pais, mais pessoas que estão sofrendo em silêncio, achando que não tem jeito. Agora me acompanha com atenção, porque eu preciso te explicar uma coisa que vai fazer tudo se encaixar. Vamos começar do começo. A diabetes tipo 2, que é a mais comum depois dos 60 anos, não aparece do nada. Ela é o resultado de anos, às vezes décadas, do seu corpo tentando se adaptar a uma alimentação que não foi feita pra gente. E olha que interessante. No Brasil, a gente tem hoje mais de 15 milhões de diabéticos diagnosticados. 15 milhões. E tem mais uns 5 milhões que nem sabem que tem o problema. Isso significa que 1 em cada 10 pessoas no nosso país está lidando com isso. E entre as pessoas com mais de 60 anos, esse número sobe para quase 1 em cada 4. Mas o que realmente acontece no seu corpo quando o açúcar está alto? Deixa eu te explicar de um jeito simples. Imagina que o açúcar é como se fosse uma chave, e as células do seu corpo são como portas que precisam dessa chave para abrir e deixar a energia entrar. A insulina, que é produzida no pâncreas, é a mão que pega essa chave e coloca na fechadura. Quando tudo está funcionando bem, a insulina abre as portas, o açúcar entra nas células e você tem energia para fazer tudo o que precisa fazer.
Mas com o tempo, com uma alimentação cheia de açúcar refinado, massas brancas, refrigerantes, doces, essas portas vão ficando enferrujadas. Elas param de responder bem à insulina. É o que a gente chama de resistência insulínica. E tem mais. Existe uma conexão entre isso e aquilo que você come no café da manhã. Eu sei que parece estranho, mas já já você vai entender o porquê. O seu pâncreas, coitado, percebe que as portas não estão abrindo direito, então ele começa a produzir cada vez mais insulina, como se estivesse gritando mais alto para ver se as células escutam. Só que chega um ponto em que o pâncreas fica exausto. Ele não aguenta mais produzir tanta insulina. E aí o açúcar fica circulando no sangue, sem ter para onde ir. E esse açúcar sobrando no sangue causa estragos sérios. Ele inflama os vasos sanguíneos, prejudica os nervos, sobrecarrega os rins, embota a visão. É por isso que diabéticos mal controlados têm risco maior de infarto, derrame, perda de visão, problemas nos pés e até amputações nos casos mais graves. Mas antes de eu te mostrar a solução natural e poderosa que eu descobri, você precisa entender os erros que estão sabotando sua saúde sem você perceber. E olha, eu não falo isso para te assustar, mas para te empoderar. Porque quando você entende o que está errado, você ganha o poder de consertar. O primeiro erro que eu vejo todos os dias no consultório é o seguinte: as pessoas acham que só porque um alimento não tem açúcar branco, ele não vai aumentar a glicose. Aí elas comem pão francês de manhã, massa de noite, batata, arroz branco, achando que está tudo bem porque não colocaram açúcar em cima. Mas esses carboidratos refinados viram açúcar no seu sangue tão rápido quanto se você tivesse comido colheradas de açúcar puro. O pão branco, a tapioca, o macarrão de farinha branca, tudo isso dispara a sua glicose nas alturas. E o pior é que a gente foi criado comendo essas coisas, então parece impossível largar. Mas calma, você não precisa largar tudo de uma vez. A gente vai chegar lá. O segundo erro é pular refeições achando que isso vai ajudar a emagrecer e controlar o açúcar. Muita gente me diz: doutor, eu não tomo café da manhã porque dizem que jejum intermitente é bom. E pode ser bom sim, mas precisa ser feito do jeito certo. Porque quando você fica muitas horas sem comer, o seu corpo entra em modo de sobrevivência. O fígado começa a jogar glicose no sangue porque ele acha que você está em perigo, que está sem comida disponível. E quando você finalmente come, você come demais, rápido demais, e escolhe coisas erradas porque está com muita fome. Isso cria uma montanha-russa de açúcar no sangue que é péssima para o controle glicêmico. O terceiro erro é não comer fibras suficientes. As fibras são como se fossem freios para o açúcar. Quando você come um alimento rico em fibras junto com carboidratos, as fibras retardam a absorção do açúcar, fazendo com que ele entre no sangue aos pouquinhos, de forma controlada. Mas a alimentação moderna é pobre em fibras. A gente descasca tudo, refina tudo, tira a casca da fruta, não come verduras e legumes suficientes. E aí o açúcar entra no sangue que nem um foguete, disparando a insulina, causando aquela montanha-russa que eu falei. O quarto erro é viver estressado e dormir mal. E esse aqui é sério. O estresse crônico e a falta de sono aumentam o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol aumenta a glicose no sangue porque ele prepara o corpo para uma situação de emergência. Se você dorme mal, se você vive preocupado com contas, com filhos, com netos, se você não relaxa nunca, o seu açúcar vai subir independente do que você come. E eu sei que é difícil, porque a vida não para. Mas existem formas de lidar com isso, e eu vou te mostrar. Esse aqui é o erro número 4. Mas o erro número 5, que é o mais grave de todos, eu vou revelar só daqui a pouco, junto com aquele que eu prometi no início. Porque esse erro é tão comum, tão aceito como normal, que você provavelmente está cometendo ele agora mesmo sem saber. Mas calma, que eu ainda vou chegar nele. Agora, antes de eu te mostrar as soluções, eu preciso quebrar um mito que atrapalha muita gente. Muita gente acredita que diabetes é uma sentença definitiva, que uma vez diabético, sempre diabético, e que não tem jeito,
só tomar remédio para o resto da vida e conviver com as complicações. Mas isso não é verdade. A diabetes tipo 2 é reversível sim, em muitos casos. Eu já vi dezenas de pacientes meus que conseguiram sair completamente da medicação, normalizarem a glicose e voltarem a viver uma vida plena e saudável. E não é mágica, não é sorte, é ciência, é dedicação, é mudança de hábitos. E o mais interessante é que a chave para essa reversão não está só em cortar açúcar, está em adicionar coisas poderosas na sua alimentação. E é exatamente por causa desse mito que o erro número 5 acontece tanto. As pessoas se entregam, acham que não adianta se esforçar, e aí param de tentar. Agora que você já sabe o que não fazer, eu vou te mostrar exatamente o que fazer. E a primeira solução, a mais poderosa de todas, é tão simples que você pode começar hoje mesmo. Mas antes de eu te contar qual é, lembra que eu falei sobre aquela conexão com o café da manhã? Pois é, agora você vai entender tudo. A primeira e mais importante solução é incluir na sua alimentação diária um legume que tem sido estudado há décadas por sua capacidade de controlar a glicose no sangue. Esse legume é o quiabo. Isso mesmo, o quiabo. Aquele legume verde que muita gente torce o nariz porque ele solta aquela baba, mas que é um verdadeiro remédio natural para diabetes. E olha que interessante. A baba do quiabo, aquela mucilagem que as pessoas não gostam, é justamente onde está o poder. Essa mucilagem é rica em fibras solúveis que formam uma espécie de gel no estômago e no intestino. E esse gel retarda a absorção de açúcar, impedindo que a glicose dispare depois das refeições. Mas tem mais. O quiabo também é rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que melhoram a sensibilidade à insulina. Ou seja, ele ajuda as células do seu corpo a responderem melhor à insulina, desfazendo aquela resistência que eu expliquei. Estudos científicos já mostraram que pessoas que consomem quiabo regularmente têm níveis de glicose em jejum mais baixos e hemoglobina glicada melhor controlada. A hemoglobina glicada é aquele exame que mostra como ficou seu açúcar nos últimos 3 meses. É o exame mais importante para acompanhar diabetes. E como usar o quiabo? Existem várias formas. A mais tradicional é fazer a água de quiabo. Você pega 2 ou 3 quiabos frescos, lava bem, corta as pontas, faz uns cortes superficiais na lateral e coloca para ficar de molho num copo de água durante a noite. No dia seguinte, de manhã em jejum, você bebe aquela água com a baba do quiabo. E pode até comer os quiabos depois se quiser. Essa água de quiabo em jejum tem mostrado resultados impressionantes no controle glicêmico. Mas se você não gosta da ideia da água, você pode simplesmente incluir quiabo nas refeições. Refogado com alho e cebola, no feijão, na sopa, do jeito que você preferir. O importante é consumir regularmente. Essa é a solução número 1. Mas tem outras que são igualmente poderosas. A segunda solução é adicionar canela de verdade na sua alimentação. E quando eu digo canela de verdade, estou falando da canela do Ceilão, que é diferente daquela canela cassia que se vende em supermercado. A canela do Ceilão tem compostos que melhoram a sensibilidade à insulina e ajudam as células a captarem a glicose. Você pode adicionar meia colher de chá de canela em pó no café da manhã, polvilhar em cima de frutas, colocar em chás. Mas cuidado para não exagerar, porque canela em excesso pode ser tóxica para o fígado. Meia colher de chá por dia é suficiente. A terceira solução é estabelecer uma rotina de refeições. O seu corpo adora rotina. Quando você come em horários regulares, o pâncreas se prepara para liberar insulina nos momentos certos. Quando você come de forma bagunçada, 1 hora aqui, outra ali, às vezes pula, às vezes come demais, o seu metabolismo fica confuso. Então estabeleça horários fixos para o café da manhã, almoço e jantar. E faça o café da manhã ser a refeição mais importante e mais farta. Estudos mostram que pessoas que comem um café da manhã robusto, com proteínas, gorduras boas e fibras, têm controle glicêmico muito melhor ao longo do dia. Essa é aquela conexão que eu falei no começo. O que você come no café da manhã
Determina como o seu corpo vai reagir ao açúcar o dia todo. Essa é a solução número 3. Mas a solução número 4, que é a mais poderosa e a que meus pacientes mais se surpreendem, eu vou te contar daqui a pouco, junto com a história da Dona Maria. Porque essa solução envolve algo que a maioria das pessoas nem imagina que pode ajudar tanto. E tem um detalhe sobre essas soluções que pouquíssima gente sabe, e isso tem tudo a ver com aquele erro número 5 que eu ainda não revelei. As soluções funcionam melhor quando você combina todas elas, não é só fazer uma coisinha e esperar milagre. É criar um estilo de vida novo, mas de forma gradual, sem sofrimento. Agora eu quero te contar a história do seu João. Seu João é um aposentado de 68 anos, morador de Belo Horizonte. Ele me procurou há 2 anos com a glicemia em jejum em 210, hemoglobina glicada em 9,2 e já tomando 2 tipos de remédio para diabetes. Ele estava cansado o tempo todo com formigamento nas pernas e começando a ter aquela visão embaçada que assusta tanto. Ele me disse: "Doutor, eu não quero perder minha independência. Eu não quero parar de dirigir. Eu não quero ser um peso para os meus filhos." E eu olhei para ele e disse: "Seu João, a gente vai reverter isso, mas você vai precisar confiar em mim e fazer o que eu vou te pedir." A primeira coisa que eu pedi para o seu João foi incluir a água de quiabo todas as manhãs. Ele fez cara feia, mas topou. Depois eu ajustei a alimentação dele, tirei os pães brancos, as massas refinadas e coloquei mais verduras, legumes, proteínas magras. Ensinei ele a fazer um café da manhã reforçado com ovos, abacate e mamão com aveia. E pedi para ele caminhar 30 minutos todo dia, nem que fosse só na volta da casa. 6 meses depois, a glicemia do seu João estava em 105, a hemoglobina glicada em 6,1, e o médico dele começou a reduzir os remédios. Hoje, 2 anos depois, seu João não toma mais nenhum remédio para diabetes. Ele controla tudo só com alimentação e hábitos. E ele me disse outro dia: "Doutor, eu me sinto 20 anos mais novo." Mas o caso da Dona Maria é ainda mais impressionante, porque ela tinha um agravante que o seu João não tinha. Dona Maria, 72 anos, de Curitiba, além da diabetes, tinha pressão alta e estava com 40 quilos acima do peso. Ela me procurou porque estava com medo de perder os dedos dos pés. Ela tinha uma ferida no pé que não cicatrizava, e o médico dela tinha falado em amputação. Eu olhei para Dona Maria e disse: "A gente não vai amputar nada. A gente vai curar esse pé e curar a sua diabetes também." Comecei o tratamento dela com o quiabo, mas adicionei outras coisas. Coloquei chá de pata de vaca, que também ajuda no controle glicêmico. Ajustei as refeições, cortei totalmente o açúcar refinado e pedi para ela fazer exercícios de resistência leves, com pezinhos de 1 quilo, para fortalecer a musculatura e melhorar a sensibilidade à insulina. E sabe qual foi o grande segredo que mudou a vida dela? Foi justamente aplicar aquela solução número 4 que eu ainda não te contei, junto com evitar aquele erro número 5 que eu vou te revelar agora. Então vamos lá, chegou a hora de eu te contar aquele erro que eu prometi no início do vídeo. O erro que 8 em cada 10 pessoas cometem. E talvez você esteja cometendo ele agora mesmo. Esse erro é acreditar que fruta é liberada porque é natural, e comer fruta sem limite, especialmente as muito doces e sem fibra, como suco de laranja, melancia em excesso, manga, uva. Muita gente pensa assim: "Ah, fruta é saudável, pode comer à vontade." Mas não é bem assim. Fruta tem frutose, que é um tipo de açúcar. E quando você come fruta em excesso, ou pior, quando você toma suco de fruta, você está jogando uma bomba de açúcar no seu sangue. Um copo de suco de laranja tem o açúcar de 4 ou 5 laranjas, sem a fibra que retardaria a absorção. Isso dispara a glicose e sobrecarrega o pâncreas. E olha que interessante, foi exatamente isso que a Dona Maria estava fazendo. Ela tomava suco de laranja todo dia no café da manhã achando que estava se cuidando. Quando eu expliquei para ela que aquilo era um dos piores hábitos para diabetes, ela não acreditou, mas topou parar. E em 3 semanas a glicemia dela já tinha caído 30 pontos. A ferida no pé começou a cicatrizar. Hoje, 1 ano e meio depois,
Dona Maria perdeu 28 quilos. A diabetes está controlada com dose mínima de remédio e ela voltou a dançar forró nas festas da comunidade. Ela me manda mensagem direto dizendo que nunca imaginou que seria possível se sentir tão bem de novo. Percebe agora como tudo se conecta? O mito que eu desmistifiquei sobre diabetes ser irreversível, as soluções que eu te mostrei, com o quiabo, a canela, os horários de refeição, as histórias do seu João e da Dona Maria. Tudo isso faz parte de um mesmo quebra-cabeça. A diabetes não acontece por acaso. Ela é resultado de escolhas repetidas ao longo dos anos. E a boa notícia é que você pode fazer escolhas diferentes a partir de agora e reverter esse quadro. Agora vou te contar aquela solução número 4 que eu prometi. Essa solução é tão simples que você vai dar risada, mas é extremamente poderosa. A solução é mastigar devagar. Isso mesmo. Mastigar cada garfada pelo menos 30 vezes antes de engolir. Quando você mastiga bem, você come mais devagar, o que dá tempo para o seu cérebro receber o sinal de saciedade. Você come menos, não exagera. E além disso, quando você mastiga bem, você quebra melhor os alimentos, facilita a digestão e a absorção de açúcar fica mais lenta e controlada. Parece bobo, mas fazer isso em toda a refeição pode reduzir sua glicemia pós-prandial em até 30%. E tem mais uma solução que eu quero te dar de presente. A quinta solução é fazer uma caminhada de 10 minutos logo depois do almoço ou do jantar. Estudos mostram que uma caminhada leve de 10 a 15 minutos depois de comer reduz drasticamente o pico de glicose que acontece depois das refeições. Isso porque, quando você se movimenta, seus músculos consomem glicose para gerar energia, tirando o açúcar do sangue de forma natural. Você não precisa correr, não precisa fazer academia. Só uma voltinha no quarteirão, no quintal, em casa mesmo, já faz uma diferença enorme. Então, recapitulando as soluções que eu te dei: água de quiabo em jejum, canela de Ceilão na alimentação, horários regulares nas refeições com café da manhã reforçado, mastigar devagar e caminhar 10 minutos depois das refeições principais. 5 soluções simples, naturais que qualquer pessoa pode fazer e que juntas têm o poder de transformar completamente o controle do seu açúcar no sangue. E olha, eu preciso te dizer uma coisa importante sobre urgência, mas não é aquela urgência de pânico. É uma urgência de amor próprio. Quanto mais cedo você começar a colocar isso em prática, mais rápido seu corpo vai responder. Não é questão de ter medo do futuro, é questão de se dar esse presente agora. Porque cada dia que passa com o açúcar descontrolado é um dia a mais de inflamação no seu corpo, de dano nos seus vasos, nos seus nervos, nos seus rins. Mas cada dia que você cuida da sua alimentação, que você se move, que você escolhe saúde, é um dia de cura, de regeneração, de vida. E você merece isso. Você merece viver seus 70, 80, 90 anos com energia, com alegria, brincando com os netos, viajando, dançando, fazendo o que você ama. E para te ajudar nessa jornada de transformação, eu preparei algo especial para você. Quando esse vídeo terminar, eu quero que você clique no link que está fixado aqui no primeiro comentário. Esse link te leva direto para o meu grupo gratuito do WhatsApp, um grupo que eu criei com muito carinho para reunir pessoas que, assim como você, querem cuidar melhor da saúde de forma natural. Lá no grupo, eu envio todos os meus vídeos em primeira mão, antes de todo mundo. Eu compartilho dicas rápidas e práticas que não posto em nenhum outro lugar. E tem mais. Para quem entrar no grupo essa semana, eu vou enviar uma lista completa em PDF com as 5 soluções que eu te mostrei aqui, já organizadinhas, com receitas práticas de como preparar o quiabo, sugestões de café da manhã anti-diabetes e um plano de caminhada progressiva de 30 dias. É tudo de graça. Eu não vou te pedir dinheiro, não vou te vender nada. Eu criei esse grupo porque depois de 20 anos atendendo em consultório, eu percebi que não consigo ajudar todo mundo individualmente, mas posso multiplicar conhecimento e alcançar milhares de pessoas através da internet. E você vai fazer parte de uma comunidade linda de gente que se apoia, que compartilha resultados, que se motiva.
Tem gente de todo o Brasil lá, do Oiapoque ao Chuí, e todos com o mesmo objetivo: viver com mais saúde e qualidade de vida. Então não perde essa oportunidade. Clica no link do primeiro comentário agora, entra no grupo e vamos caminhar juntos nessa jornada. E antes de eu terminar, eu quero falar uma coisa que vem do fundo do meu coração. Se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo até o final, é porque você se importa com a sua saúde. É porque você quer viver melhor. E isso já é 50% do caminho. A outra metade é colocar em prática. E eu sei que às vezes bate aquele desânimo, aquela sensação de que é difícil, de que você já tentou antes e não deu certo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Dessa vez vai ser diferente. Porque dessa vez, você não está sozinho. Você tem informação de qualidade, você tem um plano claro e você tem uma comunidade para te apoiar. Lembra do seu João? Lembra da Dona Maria? Eles eram como você. Eles estavam cansados, com medo, achando que não tinha jeito. E hoje eles estão vivendo uma vida muito melhor, muito mais plena. E você também pode. Você tem o poder de transformar sua saúde nas suas mãos. A diabetes não é uma sentença de sofrimento. Ela é um convite para você se reconectar com seu corpo, com sua alimentação, com seus hábitos. É um convite para você se cuidar de verdade, com amor, com paciência, com consistência. Então, recapitulando tudo que a gente conversou aqui hoje, você descobriu qual é o verdadeiro problema por trás do açúcar alto e da diabetes, entendeu como o seu corpo processa o açúcar e por que a resistência insulínica acontece. Você conheceu os 5 erros mais comuns que sabotam o controle glicêmico, incluindo aquele erro número 5 sobre comer fruta sem limite e tomar suco achando que é saudável. Você aprendeu as 5 soluções naturais que realmente funcionam: água de quiabo, canela, horários regulares, mastigação consciente e caminhada pós-refeição. Você conheceu as histórias inspiradoras do seu João e da Dona Maria, que provam que é possível reverter diabetes com mudança de hábitos. E agora, você tem nas suas mãos o poder de transformar sua saúde. E olha, tem mais uma coisinha que eu preciso te pedir. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu algo novo, se você sentiu que eu realmente me importo com a sua saúde, deixa aquele joinha aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga, aquele parente que também está lidando com diabetes ou açúcar alto. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, mais vidas a gente pode transformar. E se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu trago conteúdo novo sobre saúde natural, envelhecimento saudável e qualidade de vida. E fica de olho aqui no canal, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar os 3 chás mais poderosos para baixar a pressão arterial de forma natural, sem remédio. É um assunto que completa tudo o que a gente conversou hoje, porque diabetes e pressão alta geralmente andam juntas, e você precisa saber como cuidar dos dois. Vai ser um vídeo recheado de informação valiosa, com histórias de pacientes e com soluções práticas que você pode começar a usar amanhã mesmo. Então é isso, meu querido amigo, minha querida amiga. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua confiança. Eu torço muito pelo seu sucesso, pela sua saúde, pela sua felicidade. E lembra, você não está sozinho. Entra no grupo do WhatsApp, vem fazer parte da nossa comunidade. A gente está te esperando de braços abertos. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.